Deus abençoe, irmãos. Amém. Hoje eu preguei lá em Nova Iguaçu. Foi muito engraçado, porque eles fizeram algo muito diferente para o pastor Xavier. O pastor de Nova Iguaçu foi para a Ilha Governador, é o pastor Carlos. E o da Ilha Governador foi para Nova Iguaçu. O que eles fizeram? A igreja de Nova Iguaçu hoje fez um culto na ilha, e a igreja da ilha fez. Só que eu já preguei na ilha para quase todo mês. Imagina você chegar numa igreja e você ficar assim, olhar um grupo de pessoas imaginando que é de outra igreja. Olha, mas foi muito engraçado, porque eu olhava, estava em Nova Iguaçu, mas as pessoas não eram de Nova Iguaçu, era tudo da Ilha do Governador. Mas foi muito bom. Bom, meus irmãos, vamos abrir a palavra de Deus em Tito, capítulo 2. Tito, capítulo 2. Essa, juntamente com 1 e 2 Timóteo, são chamadas de epístolas pastorais, ou seja, foram feitas para aqueles que seriam pastores, ou já estavam pastoreando, como tratar, qual a doutrina. Amém? Eu pedi a Deus um texto que eu pudesse falar de 5 doutrinas. Eu vou falar de 5 doutrinas fundamentais da fé cristã, que eu creio. O título é, a partir do versículo 11, os gloriosos benefícios da graça salvadora de Cristo. Vamos colocar em pé, por favor? Capítulo 2, versículos 11 ao 13. Amém? Amém. Tito 2, 11 ao 13, assim: porquanto a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens, educando-nos para que, renegada a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus. Querido Deus, louvado seja o teu nome. Te agradeço, Deus, por essa noite, pelos louvores, que sentimos a tua presença, Senhor. Agora que a tua palavra, Senhor, vai ser pregada, fala conosco, Deus. Abre a nossa mente, o nosso entendimento para entendê-la. Senhor, limpa o nosso coração. Tudo que não provém de ti, tira das nossas vidas, porque nós queremos cada dia te servir em espírito e em verdade. Toma-nos em tuas mãos, perdoa os nossos pecados, pois nós oramos em nome de Jesus. A Claudinha me convidou em dezembro para lecionar eventos de doutrina dentro da igreja nesse semestre agora. E aí você começa a ter que relembrar as heresias, né? Começa a ter que assistir todo mundo de novo, aquele negócio cansativo, porque ouvir herege é enjoado, irmão. Bom é ouvir mensagem abençoada, profunda, né? A gente fica leve, maravilhado, mas ficar ouvindo herege é triste. E você tem que resumir, tem que combater. Apocalipse 22, 19, 18, diz lá que qualquer que acrescentar ou tirar do livro, os flagelos cairiam sobre eles. Então, é errado não somente tirar da Bíblia, como acrescentar. Então, há erro que tira e há erro que acrescenta. Há um alerta lá na carta de Pedro, capítulo 2, segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 1, que diz que no meio do povo houve falsos profetas, mas surgirão no meio de vós falsos mestres. Olha só, introduzindo heresias destruidoras, negando ao Senhor que os resgatou. Olha, já nesse texto a gente percebe algumas coisas, que esses falsos doutores estão no nosso meio, não é verdade? Foram resgatados, porque olha só, eles negando o Senhor que os resgatou. Então esses falsos doutores que estão no nosso meio não são um grupo de hereges, que não são, eles estão no nosso meio, foram resgatados, e aí depois se desviam, mas como eles são doutores, cabeça, e são muito inteligentes, conhecem a Bíblia, falam bem, o que acontece? Eles introduzem heresias destruidoras, porque há algumas heresias
algumas discussões, nós não levam a nada, não vão trazer complicação nenhuma na nossa vida espiritual com Deus, não é verdade? Não vão fazer questão nenhuma, mas há algumas heresias no nosso meio que podem destruir a nossa fé cristã. E eu quero falar sobre esses 5 pontos, 5 doutrinas que a fé cristã, eu creio que são fundamentais na nossa fé. E por que eu escolhi esse texto? Porque ele fala dessas 5 doutrinas. E eu creio que no nosso meio surgem essas heresias. Por exemplo, eu estava assistindo dentro dos hereges da atualidade, o Caio Fábio dizendo, um jovem escreveu para ele e falou assim: Caião, olha, eu te amo, esse evangelho, a Jesus que você apresenta é diferente dos da igreja. Aí ele já incha, né? Porque ele pensa assim, durante 2000 anos ninguém pregou o evangelho verdadeiro, agora surgiu o Caio, que é o homem, o cabeça que explica tudo de Bíblia e sabe o evangelho verdadeiro. Aí ele diz assim: mas quando eu cheguei a Romanos 9 a 11, Caião, que eu vi lá que Deus criou o vaso da ira, o vaso da misericórdia, e aí deu um nó na minha cabeça, eu não quero esse Jesus que você prega não, cara. Aí ele tinha 2 saídas: ou virar arminiano ou virar calvinista. Como presbiteriano, eu esperei de pronto. Ele ia dizer que Deus elegeu desde a eternidade alguns para se salvar, alguns para se perder. Estranhamente, ele não falou como calvinista e disse: sabe o que? Você vai pasmar. Ele disse o seguinte: que Paulo se meteu em assuntos que ele não tinha capacidade de falar. Se ele vivesse nos nossos dias e entendesse um pouco de física quântica, porque Caio entende de física quântica, então ele falou, se ele entendesse um pouquinho de física quântica, Paulo, ele poderia vislumbrar, mas ele quis se meter em assuntos acima da capacidade dele. E aí falou que era um monte de bobagem lá, porque ele não entendia nada, quis entrar em assunto que não tinha capacidade. Porque ele dizendo, porque eu fico com Jesus. Jesus era simples. O que Pedro, Paulo, Tiago, João disseram, eles falaram conforme o entendimento deles, como eles entendiam. Jesus era simples. Ora, a Bíblia é clara, Jesus foi claro. Muita coisa eu tenho a vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Quando vier o Consolador, ele vos ensinará todas as coisas. Olha o que Jesus está dizendo. Tem muita coisa profunda que eu não posso preparar vocês, apóstolos. Vocês ainda não receberam o Espírito Santo, vocês ainda estão aguardando, mas quando ele vier, olha, ele vai capacitar vocês, e aí vocês vão entender tudo. Então esse apóstolo Paulo, que quando o Caio Fábio quer sustentar suas heresias, ele cita, quando alguém diz que o Caião, não sei o que, amigão, não, ele já não serve, Paulo já não serve mais. Então as pessoas selecionam. E o que me deixa preocupado é que em 2 Pedro diz claramente que eles se introduzirão heresia no nosso meio. Ou seja, não são aquelas seitas lá fora que não querem saber não. Eles surgem no meio da igreja. Só que eles têm um título, aliás, um título que eu nunca entendi, reverendo. Porque reverendo é aquele que é reverenciado. Se fosse aquele que reverencia, todo cristão tem que ser reverendo. E se é aquele que é reverenciado, só Jesus é reverendo. Então, um título que eu tenho que sempre tive dificuldade é o reverendo. Sempre tive dificuldade, mas quem quiser chama de reverendo, aí é outro problema. Mas eu sempre tive dificuldade, porque reverendo significa ou aquele que é reverenciado ou aquele que reverencia. Se isso é fato, todo cristão reverencia. E se é quem é reverenciado, só Jesus é reverenciado. Então, em ambos os casos, ou todos somos, ou só Jesus é. Bom, isso é outra discussão. Preste atenção, primeiro versículo diz: a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a primeira doutrina que eu creio que é fundamental na Bíblia. A salvação é ofertada a todos os homens. Quando em Gênesis 3,15 o homem pega a promessa da semente da mulher que restauraria, não os eleitos, fala da humanidade. Se nós formos a Gênesis 12,3, qual é a promessa? Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, o propósito de Deus não é escolher um grupo, só esse Ele quer salvar, não. Em Ezequiel capítulo 18,
versículo 23 e 31. E Ezequiel 33, 11 e 12 é claro: eu, Senhor, não tenho prazer na morte do ímpio. Pelo contrário, que ele se converta, se arrependa e seja salvo. Deus quer salvar todos os homens. Por que eu estou dizendo isso? Porque no nosso meio surgiu um grupo dizendo que Deus elegeu um grupo, só esse grupo vai ser salvo. Eu já ouvi igreja evangélica que o pastor falou: olha, você pode ser prostituta. Se você é eleita por Deus, você está na Praça Tiradentes. Se você é eleita e morrer sem aceitar Jesus, já está salvo. Mas, se você estiver aqui na igreja, quiser Jesus e não for eleito, você vai para o inferno. De onde ele tirou isso? Está no nosso meio. Deus quer salvar todos os homens. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 4. Deus quer salvar todos os homens. Versículo 5. Porque há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, a saber, Jesus Cristo homem. No versículo 6 ele vai dizer que Cristo trouxe salvação para todos os homens. 1 Tito 2,11 nos fala uma doutrina fundamental para mim na fé cristã: Deus quer salvar todas as pessoas. Lá em João 11, 12, o que diz? Veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Mas a todos quanto receberam, Deus o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que Deus sofreu dizendo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha. Apocalipse 22, 17, o Espírito e a noiva dizem: vem, e todo aquele que tiver sede, venha, e beba da água da vida. Todo aquele que quiser, todo aquele que quer, venha e beba. É ofertado a todos. Quem tem sede, quem quer. João 8, 31, vários textos. Deus ama todos os homens. Deus quer salvar todos os homens. E aí citam aquele texto lá de Judas, que diz que Judas, Senhor, do que tu me deste, nenhum se perdeu, a não ser o filho da perdição. Ora, o texto está dizendo que um daqueles que deu Deus se perdeu. Ou não? Pai, dos que tu me deste, nenhum se perdeu, senão, o senão já disse que um dos que foram dados se perdeu. Se ele dissesse, Pai, dos que tu me deste, nenhum se perdeu, tudo bem. Porque o filho da perdição não foi dado. Não é isso que ele diz: dos que tu me deste, nenhum se perdeu, senão o filho da perdição. Então, um dos que foram dados pelo Pai a Jesus se perdeu. Então, primeira doutrina, Tito 2,11: a graça de Deus se há manifestada, trazendo salvação a toda a humanidade. Todos os homens são alvos do amor de Deus. Aliás, eu quando discuto esse assunto com o pessoal que crê que Deus elegeu um grupo especificamente a esse, ele não pode se salvar, ele atrai, a esse ele salva. Eu não sei como é que dá um nó na minha cabeça. Deus pode salvar todo mundo, mas decide atrair só um grupo. Ou ele não quer salvar todo mundo, ele tem todo o direito, ou ele quer salvar todo mundo e dá a oportunidade de escolha. Porque ele não pode querer salvar, poder salvar e não salvar, se ele determina a salvação. Todos nós, ninguém vai ter desculpa diante de Deus. Trono branco, Deus julgando, Senhor, eu estou aqui, mas graças te dou, estou gemendo no inferno para sempre. Tu és muito bonzinho, Senhor, elegeste um grupinho lá para atrair, para salvar. Eu não, tu me elegeste para gemer aqui, mas muito obrigado. Lance em rosto as minhas obras, lança. Eles não fizeram nada de bom, não quiseram não, mas tu atraíste. É isso que a Bíblia mostra. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Nós é que decidimos se vamos endurecer ou não. Não confunda que a salvação é através de nós. Isso é uma atitude passiva. Recebermos ou não, nada que nós façamos nos salvará, mas através que nós temos que aceitar esse presente de Deus chamado salvação. A Bíblia diz que Deus ofertou a salvação a todos os homens. Segunda doutrina, educando-nos que, deixadas as paixões, a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século de forma sensata, justa e piedosamente. Presta atenção.
Essa graça nos educa que devemos viver nesse mundo, deixando as paixões mundanas, deixando todo tipo de impiedade, e vivamos no presente século, não é no futuro não, no presente século, de forma sensata, justa e piedosa. Segunda coisa que eu quero falar para vocês que eu creio, chama-se perseverança na fé. Nós fomos salvos, estamos salvos, e temos que continuar salvos. Não depende de Deus, depende de nós. Aleluia. Glória a Deus. O próprio texto lá de Ezequiel 18, Ezequiel 33 diz claramente: havendo feito ímpio impiedade a vida toda, se no final se arrepender, não me lembrarei de todas as suas impiedades. Mas havendo justo praticado justiça a vida toda e se desviando, não me lembrarei das suas justiças. Até o último dia de vida nós vamos ter que decidir se nós vamos estar com Cristo ou se vamos negar a Cristo, porque existe a possibilidade de se perder. E eu vou citar alguns textos. Vamos lá. Gálatas capítulo 5, versículos 16 em diante, mas especificamente versículos 20 e 21, preste atenção. Diz: as obras da carne são prostituição, lascívia, ciúmes, invejas, discórdias. E aí ele vai dizer algo tremendo: o que já vos preveni, que não herdarão o reino de Deus o que tais coisas praticam. Preste atenção. Paulo está falando à igreja, e ele está dizendo à igreja que, olha só, que a igreja, ela decide andar em espírito ou na obra da carne. Se ela andar em espírito, não há lei, mas se viver nas obras da carne, sabe o que diz? Eu já preveni a vocês, não vai herdar o reino dos céus que tais coisas praticam. Aí vem um grupo de teólogos que não sei de onde sai. Não. Já discuti com alguns que vem com a história. Não é assim não. Eu perguntei uma vez, um que disse assim: mas vem cá, se você estiver num hotel com uma mulher em adultério, a Bíblia diz que os adúlteros não herdarão o reino dos céus, como é que você faz? Não, mas você não entendeu. O salvo não adultera. O salvo, ele foi limpo pelo sangue de Jesus, e aí ele não é um adúltero. Ele cometeu um pecado, mas o sangue de Jesus já purificou ele, então ele está salvo. De onde ele tirou isso? De onde ele tirou isso? 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9: não erreis, os injustos não herdarão o reino dos céus. Versículo 10: ninguém vos engane, nenhum teólogo vos engane, nenhum pregador vos engane. Aí ele vai começar a lista: nem efeminados, nem sodomitas, nem os que se prostituem não herdarão o reino de Deus. Aí eu vi o Caio mais uma vez, aí perguntaram sobre o homossexualismo. Eu disse: não, a igreja não se mete nisso, a igreja aconselha, mas a pessoa entrou, é um lugar de amor, fica na igreja, ninguém incomoda ela, é isso. A igreja é um lugar que prega que Jesus liberta e leva para o céu, ou a igreja deixa acomodar? A Bíblia diz que os sodomitas, os efeminados, não herdarão. Meu Deus, como é que pode um pastor dizer que a igreja não tem que se meter na vida da pessoa? Deixa ela à vontade. Se o apóstolo Paulo nos advertiu: ninguém vos engane, os efeminados não herdam. Aliás, o pastor Neemias Maranhense, uma vez pregando, e ele deu uma palestra ele fazia casamento de homossexuais, e eu me lembro a pergunta de um irmão da igreja batista. Quando ele saiu, o irmão da igreja batista parou ele: pastor Neemias, como é que o senhor pode abrir a porta do céu para as pessoas que Deus fechou? Olha, o homem não tinha o que falar. Sabe o que ele fez? Apelou para Agostinho. Não, porque Agostinho disse isso, Tomás de Aquino disse aquilo, e não sei quem disse não sei o que, mas Bíblia nele não pode dizer. Falsos profetas, agora falsos doutores, que introduzirão no meio de vós doutrinas de perdição, perniciosas, destruidoras. Não parece não, mas essas doutrinas, como por exemplo, você não tem que perseverar na fé cristã,
tem feito muitos dos meus amigos viverem em pecado, largar as mulheres, casar com mulher mais nova. Eles não entendem que eles têm que ser fiel a Cristo ainda que morram. Então está todo mundo fazendo o que dá na cabeça, porque, não, que nem um amigo uma vez conversando no carro, ele disse uma coisa, e eu falei para ele, olha só, mas a Bíblia diz assim, mas o pastor fulano, que é um pastor famoso, falou assim, entre você e ele, com quem eu vou ficar? Como quem diz, o homem prega para multidões, o homem arrasa quando prega, multidões se convertem, entre você e ele, com quem eu fico? Você fica com a Bíblia. Afinal, você julga pela pessoa ou pela doutrina? 1 Coríntios capítulo 15, olha o que Paulo vai dizer. O evangelho que vos entreguei, o qual recebeste, e nele perseverais. Olha só. E pelo, versículo 2, e pelo qual sois salvo, se o retiverdes tal qual o entreguei. Olha só o que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo aos Coríntios, o negócio é o seguinte: vocês receberam o evangelho, vocês estão salvos, vocês têm perseverado nele, e esse evangelho vos salvou, se vocês retiverdes ele. O evangelho. Não está escrito isso aí? Mas claro que o sol do meio-dia. Ou não é mais claro, gente? Eu fico dando um nome na minha cabeça. Aí vem um teólogo e diz, não, aquele que Jesus salvou, ele vai ficar até o fim, ele não vai querer o pecado. Não é isso que eu leio nesse texto. O qual vos preguei, o qual recebeste, o qual tens perseverado, o qual vos salva, se o retiveste como entreguei. Que é outro, Colossenses capítulo 1, versículo 23. Paulo está falando com os Colossenses, versículo 22, ele vai dizer que Deus nos reconciliou com Cristo e nos fez santos, inculpáveis. Maravilhoso o texto. No versículo 23, Paulo vai dizer o seguinte: se permanecerdes firmes na fé. Gente, o que é isso? Paulo está dizendo, nós somos santos e culpados em Cristo. Versículo 23. Se permanecerdes. Então existe a possibilidade de não permanecer, gente. Cada crente devia todos os dias dobrar o joelho, Senhor, me guarda, me cobre contra o sangue. O diabo vai propor coisas para eu cair em pecado, para eu largar minha esposa. O diabo vai me seduzir para aceitar propina. O diabo, Senhor, mas eu sou daquele que vai continuar. Eu creio, eu vou estar salvo até o fim. Aí lançaram uma doutrina, não se preocupa não, porque você não perde a salvação. E aí o crente, quando o diabo tenta, o crente diz assim, não, mas eu quero pecar. Mas como é que eu faço? Mas eu não perco a salvação. Já que eu não perco a salvação, eu posso aproveitar um pouco desse pecado. Só que a Bíblia diz que você perde. É verdade aí. E ainda que nós possamos discutir alguns textos, só esses textos não tem que fazer a gente ficar de orelha em pé. Será? Hebreus capítulo 2. É necessário que atentemos com mais diligência à salvação que nos foi dada. Olha só, atentemos com mais diligência. Fiquemos atentos, para que jamais nos desviemos dela. Olha só, a salvação nos foi dada, para que não nos desviemos dela. Aí versículo 2, se Deus não poupou aos anjos quando pecaram, como escaparemos nós, se negligenciarmos tão grande são? Meu Deus, mas claro que isso não dá. Concorda comigo? É necessário que nos apeguemos com mais diligência à salvação, para que jamais nos desviemos. Então é possível se desviar. Aí ele vai dar um exemplo. Olha só, se Deus não poupou os anjos que pecaram, como escaparemos nós? Hebreus capítulo 10, versículo 38 e 39. O justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que retrocedem para a perdição, mas dos que prosseguem para a conservação da alma. Presta atenção. O justo vive da fé. Aí o texto vai dizer, se ele recuar, então o justo pode recuar. Se ele recuar, olha só, o justo viverá da fé. Se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Mas olha só, o versículo 19 vai explicar o que é recuar, a consequência.
Nós, porém, não somos daqueles que retrocedem para a perdição. Então, recuar é voltar à perdição. Mais claro que isso, isso é sol de meio-dia. Olha, Provérbios 4, 18, 19, diz assim: o justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. O ímpio é como a escuridão, nem sabe ele onde tropeça. Sabe o que é o sol de meio-dia? É não ficar dúvida. O justo tem que chegar brilhar como meio-dia, ofuscar. Isso para mim é muito claro. É possível retroceder, voltar à perdição. Um calvinista que eu debati muitos anos com ele dizia que o único texto que ele não conseguia explicar, todos os outros ele explicava, menos um, Tiago 5, 19 e 20. Sabe o que diz Tiago 5, 19 e 20? Meus irmãos, se algum dentre vós se desviar da verdade e alguém o converter, salvaste uma vida da morte e apagaste multidão de pecados. Olha só, irmão, se desviou, quando se desviou ficou perdido, aí manda que nós busquemos ele, e buscá-lo é que ele seja salvo, não perdido, e os pecados sejam perdoados. Primeira coisa que a gente não pode esquecer: a salvação é para todos. Pregar para todos. Crer que Deus quer salvar a todos. Segunda coisa, vigilância total. Todos os dias vigilante. Eu nada que faço me salva, mas por ser salvo eu quero estar no céu salvo por Jesus. Eu vou para o céu pelo sangue de Jesus. Não é a minha fidelidade que vai me salvar, mas a minha fidelidade à palavra de Deus conserva a salvação que eu já ganhei. Glória a Deus. É uma atitude passiva. A atitude ativa foi de Deus. Deus enviou seu filho. Seu filho morreu pelos meus pecados. E pregar o evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo. Quem não crê já está condenado. Eu criei no evangelho, recebi o evangelho. Agora eu tenho que perseverar até o fim. Perseverar até a morte. E vem o pecado, eu digo não ao pecado. E vem as heresias, eu digo não às heresias. O problema é que o diabo introduziu no nosso meio falsos doutores. E quando a pessoa quer pecar, ela já vai direto para ela. Certo dia eu estou ouvindo a Rádio Melodia e uma irmã mandou lá uma pergunta para a mesa. Olha só, eu estou sendo aconselhado pelo meu pastor, mas eu estou sentindo atração pelo meu pastor. O que eu faço? Precisa ligar para a Rádio Melodia para perguntar isso? Não é? Se arrepende, pede perdão a Deus, vigia, se afasta do pastor, se for necessário vai para outra igreja que adulterar com o pastor, mas ligar para a rádio para perguntar aos pastores o que eles acham que ela tem que fazer, se ela liga para um determinado pastor, de repente ele vai dizer: não, minha irmã, a graça de Deus nos alcança, não tem problema não. A graça de Deus, ela te conserva. O que Jesus fez por você, ninguém pode tirar. Segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 20. Pedro vai chamar a atenção de um grupo de pessoas que foi salvo. Se nós fomos libertados pelo conhecimento do Senhor e Salvador. É um grupo que foi liberto pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo. E o negarmos ou renegarmos ou cairmos torna-se o nosso último estado pior do que o primeiro. E é melhor que nunca tenhamos conhecido. Preste atenção no raciocínio. Pedro está dizendo o seguinte: um grupo foi salvo, foi liberto pelo Senhor e Salvador. Esse grupo que está salvo, liberto, a palavra ali conhecimento, ela tem uma preposição que seria conhecimento pleno. É a mesma palavra que Jesus disse lá: ninguém conhece o Pai senão o Filho, ninguém conhece o Filho senão o Pai. É conhecimento pleno. Então o que Pedro está dizendo é o seguinte: olha só, aquele que teve um conhecimento pleno do Senhor e caiu, olha o que ele vai dizer: torna o último estado pior do que o primeiro. Vai dizer mais: é melhor que nunca tivesse conhecido. Vamos raciocinar, ao sério. Se o fato de eu ter sido salvo está com Jesus, eu não pudesse perder essa condição, meu querido,
Nunca Pedro poderia escrever que é melhor a condição antes do perdido do que a da agora. Concorda comigo? Olha, o indivíduo está indo para o inferno perdido. E agora que ele está indo para o inferno, ele encontra Jesus, está salvo. Mas aí ele volta às velhas práticas. Bom, eu diria para você que a situação dele é ruim, mas nunca pior que a primeira. Porque ele só pode estar numa condição pior que a primeira se ele estiver perdido conscientemente. Porque se ele não está perdido, ele não pode estar num estado pior do que perdido antes. A doutrina da perseverança é uma doutrina bíblica. Nós temos que perseverar na fé. O diabo vai dar prato, você vai dizer não. O diabo vai te seduzir, você diz não. Falsos pastores, falsos doutores, falsos mestres vão introduzir a heresia, você vai dizer não, não, eu estou com Jesus, eu recebi a salvação, eu vou para o céu. Terceira doutrina. Então, a primeira doutrina, a salvação para todos. Eu creio piamente nisso. Segunda doutrina, a perseverança não depende de Deus, porque Deus quer salvar todos e Deus quer que todos perseverem. Aleluia. Se é o Espírito Santo que faz eu perseverar sempre, não sou eu que decido e Deus me ajuda, então por que alguns não perseveram? Então o Espírito Santo ou é fraco para ajudar, ou ele não quer fazer você perseverar. Porque se é ele que persevera na sua vida para você fazer ou não, ele é culpado quando você não persevera. Ou ele não quer que você persevere. Mas há um fato, a Bíblia diz que o Espírito Santo nos ajuda nas nossas fraquezas. Então quando eu não persevero é porque eu não quis, porque Deus está me ajudando todos os dias. Então, primeira coisa, a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos os homens. Segundo, educando-nos que, deixando a impiedade e as paixões mundanas, sirvamos no presente século de forma sensata, justa e piedosa. Terceiro, aguardando a bendita esperança. Qual é a esperança da igreja? Nós oramos por dias bons, nós queremos dias melhores, mas a esperança da igreja não é essa. Aleluia. João capítulo 14 a 16, Jesus nos faz o último sermão. No versículo 33, ele vai dizer algo tremendo. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então qualquer doutrina que diga que o crente não passa por aflição é antibíblica. Mas no versículo capítulo 14, do 1 ao 3, Jesus disse assim: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito: vou preparar o lugar, e quando eu for, voltarei outra vez. Sabe qual é a doutrina? A bendita esperança da igreja é que o nosso sofrimento vai acabar. Aleluia. Nós vamos passar por lutas, nós vamos passar por enfermidades, nós vamos passar por problemas, mas Ele prometeu que virá nos buscar. Essa é a promessa da igreja. E não negociamos essa promessa com ninguém. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 51 em diante. Paulo vai assim, ó: na verdade nem todos dominemos, mas transformados seremos todos. Num abrir e fechar de olhos, ressoada a última trombeta, os mortos em Cristo estarão, nós seremos transformados. Aí no versículo 53 ele vai dizer: porque é necessário que aquilo que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e aquilo que é mortal se revista da imortalidade. Sabe qual é a esperança que nós temos? Cristo virá nos buscar e nós não estaremos mais sujeitos às mazelas do pecado, porque estaremos para sempre com o Senhor. Qualquer esperança fora disso é acréscimo à esperança bíblica. 1 Tessalonicenses capítulo 4, a partir do versículo 13, acerca do que dorme, irmão, não quero que vocês se preocupem. Versículo 16, aí ele vai dizer que, dada a voz do arcanjo, Cristo vai voltar nos ares, e nós, os mortos estarão primeiro, e nós seremos arrebatados a encontrarmos juntamente com o Senhor nos ares, e viveremos para sempre com o Senhor. Terceira doutrina que nós temos que guardar no nosso coração: a primeira, a salvação é para todos. A segunda, eu tenho que perseverar até o fim. A terceira doutrina, nós teremos os nossos corpos transformados e viveremos para sempre com o Senhor. Então, embora venha a doença, e o lindo desse texto de Tessalonicenses é o seguinte:
que Paulo encerra o versículo 18 dizendo: consolai-vos com estas palavras. A rigor nós vamos orar pelos enfermos, e meu irmão, nós estamos orando para Jesus curar. Jesus cura, mas tem uma coisa: não esqueça da tua salvação. Esse corpo que agora está com câncer, está doente, esse corpo perece, mas o Senhor prometeu que quer seja arrebatado, quer seja ressuscitado, Ele virá te buscar. Então fica firme, nem a doença nos separa de Deus, nem morte, nem principados, nem potestades, nada nos separará do amor de Cristo, porque Cristo salvou as nossas vidas e virá nos buscar. Aguardando a bendita esperança. Repare que os teólogos normalmente falam aguardando a bendita esperança, eles pensam que é a vinda de Jesus. Na verdade, a bendita esperança são as consequências da vinda dele, porque aguardando a bendita esperança não é a vinda, é aguardando Então a bendita esperança é uma promessa, e a vinda do Senhor que vai trazer a confirmação é outra. Aguardamos a bendita esperança e a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nosso grande Deus. Quarta doutrina: Jesus é Deus. Eu vou morrer dizendo isso. Me lembro um dia que eu dando um estudo sobre a divindade de Cristo na igreja, e aí ficou um grupo revoltado e se queixaram, e aí eu fui conversar com os irmãos, os irmãos estavam queixosos comigo, dizendo que eu tinha inventado uma nova doutrina na fé cristã, que eles tinham aprendido que Jesus era Salvador. Agora eu inventei que Jesus é Deus. Eu inventei que Jesus é Deus? Que evangelho esse povo está ouvindo? João 1, no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, tudo foi feito por Ele, nada sem Ele se fez. Colossenses 1, 16, 17. Nele foram feitas todas as coisas, principados, potestades, poderes, e Ele vai dizer: tudo foi feito por Ele e para Ele. Jesus é Deus, e nós aguardamos Cristo vindo como Salvador e como Deus. Lá, essa dupla natureza que se confirmou na terra permanecerá. Jesus virá como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, com um ministério que Ele completará como homem, mas como Deus. Ele sempre existiu, nunca nasceu, Ele sempre existiu. Foi Ele que fez todas as coisas. Cristo é Deus. Meu irmão, nós aguardamos a bendita esperança e a vinda do grande Deus. Ele é grande Deus. Esse versículo é tão profundo que as testemunhas de Jeová, para não provarem que Jesus é Deus, tiveram que adulterar o versículo. Está escrito na Bíblia deles. Eles meteram a preposição do. Aguardamos a vinda do grande Deus e do. Eles botaram, e lá no rodapé diz assim: não consta no original. Se não consta, por que escreveu? Aí eles querem dizer que nós aguardamos a vinda do grande Deus e do Salvador. Mas não é isso que Paulo diz. Aguardamos a vinda do grande Deus e Salvador. Jesus Cristo é grande Deus e Jesus Cristo é Salvador. Quinta doutrina. Aliás, tem um versículo sobre isso, Isaías 48, 36. Esse versículo, a primeira vez que eu li, deixou meu queixo cair. Se você ler Isaías 48, é Jeová falando: eu, Jeová, fiz todas as coisas, eu, Jeová, faço nova todas as coisas, eu, Jeová, faço isso, eu, Jeová, faço aquilo. No versículo 16, Jeová sabe o que vai dizer? Jeová está dizendo: Jeová me enviou a mim o seu Espírito. Quem está falando é Jeová, que Jeová o enviou juntamente com o Espírito. Preste atenção, exatamente o que nós cremos. Deus tem um nome chamado Jeová, um dos seus nomes, e ele se diz em Pai, Filho e Espírito Santo. Jesus é Jeová, o Pai é Jeová e o Espírito Santo é Jeová. Aliás, houve um judeu que se converteu lendo essa passagem em hebraico, um livro dele que eu tenho muito bom, muito claro. Eu sou Jeová, Jeová me enviou e enviou também o seu Espírito, os três agindo. E Jesus é Salvador. Jesus é o único Salvador. Amém. Nós temos que pregar isso para o mundo todo.
As pessoas ficam discutindo, mas quem não ouviu? Meu querido, escuta quem ouviu. Você está preocupado, então vá levar o evangelho para quem não ouviu. Ah, quem que vai ser da criança, vai ser do lírio. Ah, você em vez de estar preocupado de levar, você está querendo discutir o que você não tem como saber. Não é verdade? Ah, mas eu não sei quem... Olha só, Deus é sábio, Deus tem como julgar retamente. Faça o seguinte, e vai por todo mundo e prega o evangelho a toda criatura. Só há salvação em Jesus. O Caio Fábio, já que eu estou ouvindo Eliseu, você está Caio Fábio. Sabe o que ele disse? Perguntaram sobre Chico Xavier. Se Chico Xavier seria salvo. Sabe o que o Caio Fábio disse? O Caio Fábio disse o seguinte: olha só, meus irmãos. Se Chico Xavier não vai para o céu, aquele homem que só fez o bem, eu que sou lá de Manaus, sou não sei o que, não sei o que, não tem como ir. Esse homem tem que estar no céu. Um homem que só fez o bem. São os evangélicos que inventaram esse monte de história, de doutrinas. Um homem como Chico Xavier tem que estar no céu. Mas como ele fala bem, sabe por que eu estou citando ele? Porque um pastor amigo meu da Assembleia de Deus, um homem profundo das Escrituras, foi uma palestra com o Caio Fábio em Manaus, quando voltou disse para mim: podem falar o que quiser, é um grande homem de Deus. Eu fico assim, não. A quem mais ele vai enganar? Quer dizer que o discurso te convence, a habilidade das palavras. Paulo disse: quando eu fui ter convosco, não fui com palavras de persuasão humana, mas em espírito e poder. E os crentes estão sendo levados pela habilidade de conversa. Não, o evangelho é o poder de Deus para todo aquele que crê. Quem está salvo em Jesus sabe que é salvo. O seu coração foi transbordado, o seu coração foi inundado, ele tem uma alegria chamada pela Bíblia de indizível. E o seu coração arde, o diabo coloca o prato e ele diz: não, eu não vou perder a minha salvação por nada, eu estou aguardando a bendita esperança, meu corpo vai ser transformado, o Senhor aparecerá no céu, virá me buscar o grande Deus Jesus, e o meu grande Salvador Jesus virá. Atos 4,12, porque debaixo do céu não há nenhum outro nome pelo qual importa que sejamos salvos, só há salvação em Jesus. Só Jesus salva. 1 Timóteo 2,5. Há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, a saber, Jesus Cristo. Só Jesus pode nos levar para o céu. Só Jesus pode escrever nosso nome no livro da vida. Apocalipse capítulo 5, versículo 9. João pergunta: quem é que pode abrir o livro? Olha a resposta que ele recebe: o Cordeiro. Ele está apto para abrir o livro. Sabe por quê? Porque com o seu sangue comprou os homens de todos os povos, raças, tribos e nações. Sabe que nós vamos para o céu? Não é porque Deus ignorou os nossos pecados, não. Cristo quitou a nossa dívida. Ele pagou. Os nossos pecados não foram simplesmente negligenciados, não. Os nossos pecados foram comprados. Nós fomos comprados. A dívida foi paga. Ele nos resgatou. Ele nos salvou, nos libertou, e nós não negamos a Ele nunca. Nós vamos até o fim dizendo: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Nunca se esqueça, a salvação é para todos. Se o diabo te disser: não, você não está perseverando porque o evangelho não é para você, é mentira do diabo. Deus te ama, Deus quer te salvar, Deus quer salvar todas as pessoas. Se o diabo disser para você: não se preocupa não, Deus não vai fazer de conta do pecado não, pode tropeçar que Deus depois vai te salvar. Eu quero dizer para você: diga para o diabo: não, diabo, eu persevero até o fim, eu não nego a minha salvação, eu estou com o Senhor para sempre. Terceiro motivo, nunca esqueça, não valorize demais essa natureza aqui, porque ela perecerá. Na verdade, a nossa esperança é outra. Nós seremos transformados para estarmos para sempre com o Senhor. E estar com o Senhor, quarta doutrina, é estar com o grande Deus. E estar com o Senhor, quinta doutrina, é estar com o nosso Salvador. A minha mensagem hoje, na verdade, é mais de alerta. Pense, medite. Deus quer te salvar, Deus quer salvar todas as pessoas. Ele quer que você persevere. Não negue, Ele vai transformar você. Essa natureza que você está lutando tanto, que às vezes é tão difícil
Quantas vezes eu disse para Deus: Senhor, eu vou desistir, o Evangelho não é para mim. Mas a graça de Deus se há manifestada, trazendo salvação para todos os homens. Eu sou salvo por essa graça. Você é salvo por essa graça. O que nos cabe é só segurar essa graça e não largar de jeito nenhum. Ele vai voltar. E nós vamos encontrar com Ele. Nós vamos estar para sempre com o Senhor. E estar com o Senhor para sempre é estar com Deus. Estar para o Senhor com o Senhor para sempre é estar com aquele que escreveu o nosso nome no livro da vida. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Meus irmãos, se houver alguém hoje que quer aceitar Jesus como seu Salvador, Ele é o único Salvador. Hoje, Em nome de Jesus. a palavra de Deus diz, não amanhã, a palavra diz: sois salvos. Todo aquele que tentar se salvar pelas suas obras perecerá. Mas quem quiser ser salvo pelo sangue de Jesus, hoje é o dia. Há alguém que hoje quer entregar sua vida para Jesus. Não precisa ritual grande, não precisa nada disso. O que precisa é um sim para Jesus. Senhor, eu creio que Tu podes mudar a minha vida e Tu podes me levar para o céu. O primeiro apelo que eu te faço é esse. Há alguém que quer aceitar Jesus hoje, Deus pode mudar a história da sua vida. Você pode se achar alguém que não merece. Eu quero dizer para você que ninguém merece. Todos pecaram, estão separados de Deus. Então há chance para você. Deus quer salvar todos os homens, inclusive você. Segundo, se você está precisando da ajuda de Deus para vencer, Deus quer te ajudar. Você tem que perseverar até o fim. Não pode desistir. Nós não somos daqueles que retrocedem para a perdição. Nós somos daqueles que prosseguem. Você quer continuar. Está vendo que está difícil, está quase desistindo. Vem à frente, nós vamos clamar a Deus juntos por você. Porque nós estamos juntos indo para o céu. Às vezes o diabo coloca: não, você não vai conseguir, a tua vida é desgraçada. Não. Nós temos um amigo. Jesus disse que daria um consolador que estaria conosco todos os dias. É esse consolador que nós precisamos da ajuda dele. Se você está em luta, com dificuldade, às vezes a luta é tão grande, quase desistindo, eu quero dizer para você: Deus renova as suas forças. Como diz o profeta Isaías, não é isso? Que renova as nossas forças como a da águia. Deus pode renovar você hoje. Deus pode livrar os teus pés da queda. Deus pode livrar da destruição eterna. Deus pode nos ajudar. Vamos ficar em pé. Há alguém mais que quer ou aceitar Jesus ou pedir ajuda a Deus porque está difícil? Quem está precisando crer na bendita esperança? Quem sabe você está na igreja? Quem sabe você ouve o Evangelho desde criança, mas você não sente arder no teu coração a bendita esperança? A bendita esperança é uma certeza que tudo que é mortal vai se revestir da imortalidade. Meu querido, Deus vai nos transformar e nós viveremos para sempre com o Senhor. Aleluia. Há alguém que precisa da ajuda de Deus hoje para ter essa convicção, para ter essa certeza. Bem na frente nós vamos orar por você. Nós queremos que você esteja no céu juntamente conosco, porque Deus ama todas as pessoas. Aleluia. Há mais alguém que quer estar frio, nem acredita mais que Jesus vai voltar? Os teólogos dizem que nem Jesus vai voltar mais. Eu quero dizer para você que a gente não acredita em teólogo, a gente acredita na palavra de Deus. E se Jesus é a verdade, Jesus não mente. E se Jesus não mente, Ele diz: não se turbe o vosso coração. Não fique turbado. Creia em Deus, creia em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Há uma morada para você. Ele virá te buscar. Você quer estar com Deus para sempre? Você quer estar salvo com Jesus para sempre? Só Jesus pode escrever seu nome no livro da vida. Há mais alguém que precisa da ajuda de Deus e está se sentindo fraco? Eu sempre digo que vergonha não é vir à frente. Vergonha é estar no mesmo estado miserável, quase se desviando da fé.
É preferível uma pessoa que venha sempre à frente pedir a ajuda de Deus do que uma pessoa que fique sempre num estado limiar com o pecado. Ah, mas alguém que quer vir à frente, venha logo, porque Deus te ama, Deus quer te salvar, Deus escreve o teu nome no livro da vida e é Ele que te ajuda a ir para o céu. Mais alguém quer vir? Quantos irmãos vêm? Ah, mais alguém? Deus te ama. Não acredite nessa história que Deus ama algumas pessoas e você me esqueceu. Não, não, não. Deus ama. A graça de Deus se manifestou a todos os homens. Todos. Todas as pessoas. Ah, mais alguém? Sexta-feira o pastor Maurício falou sobre a Marise, que faleceu repentinamente, né, pastor Maurício? A Luciana trabalha com ela lá. Foi um baque. Nem os médicos sabem o que aconteceu, não foi, Solange? Parece que ela chegou no hospital, saiu passando mal, quando chegou no hospital já estava morta, não é isso? E eu acho que nem os médicos sabem dizer o que houve com ela. Você não sabe, querido, se vai ter mais um dia de vida. Na verdade, você não sabe se vai sair daqui vivo. Por isso, Deus ama todas as pessoas e Deus te chama para perseverar na fé, para buscar segurar essa salvação com duas mãos e não largar de jeito nenhum. Aguardamos a bendita esperança. Qual é a tua esperança? A minha esperança está para sempre com o Senhor. Pastor Xavier, estenda sua mão para cá. Vamos agora nos unir em oração a favor dessas vidas que estão aqui, Jesus. Oh, meu Deus, obrigado por tua palavra, Senhor. A tua palavra que traz um grande alerta para a tua igreja. A tua palavra que nos incentiva, que nos motiva. A tua palavra que traz essa revelação que é um Deus que nos ama. É um Deus que preparou a salvação para o homem. E Ele cuida deste homem, Ele não abandona este homem. Oh, esse Deus Todo-Poderoso está aqui. Esse Deus está cuidando de você, meu irmão. Está cuidando da tua vida, minha irmã. Está cuidando de você, meu menino, menina. Esse é o Deus cuidador, é o Deus provedor, é o Deus de amor, é o Deus que nos protege, é o Deus que enviou seu Filho Jesus para morrer na cruz do Calvário por nós. Louvado seja o teu nome. E Ele está perdoando você, Ele está lavando você com o sangue dele. Jesus, é o sangue de Jesus que é poderoso. Aleluia. Para nos purificar de todo o pecado. Receba agora, receba o perdão, receba a vitória, receba o fortalecimento, receba a renovação. Seja renovado agora. Receba em nome de Jesus a renovação da sua vida. Aleluia. É o Deus da oportunidade, mesmo que você tenha caído, tenha pecado. Saiba que Deus, Ele estende a mão em sua direção. Eis que a mão do Senhor não está encolhida. Eis que os seus ouvidos não são fechados. Ele tem ouvido a sua oração, o seu clamor. E hoje é o dia, e hoje Deus está te levantando. Deus está te reerguendo. Receba, receba, meu irmão. Receba, minha irmã. Você que, quem sabe, está envergonhado. O nosso Deus está restaurando você. Não tenha vergonha. Não tenha medo. Em nome de Jesus. Aleluia. Faça esta oração comigo. Repita comigo esta oração, apenas um princípio. Diga assim: Senhor Jesus. Bem forte: Senhor Jesus. Obrigado por tua salvação. Eu aceito em minha vida esta salvação. E eu quero perseverar e
daqueles que retrocedem. Eu avanço, eu continuo nessa caminhada, mas o Senhor está me sustentando. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Isso, dê um abraço. Você que está aqui, nós temos a sala da hospitalidade para os novos, os que estão visitando.